Olá, amados. Eu quero saudar vocês com a graça e a paz que nós recebemos através de nosso Senhor Jesus. Nessa nossa meditação de hoje, eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que Deus vem ministrando ao meu coração nesses últimos dias. Esta semana eu terminei a leitura do livro de Atos. E eu não sei quantas vezes eu já li o livro de Atos, mas cada vez que você termina a leitura desse livro, Deus trabalha com você de uma maneira diferente, nova. Não tem como você concluir a leitura desse livro bíblico sem ficar impactado com o testemunho do poder do Evangelho que a gente vê refletido aí. Então, se eu pudesse escolher assim um versículo para sintetizar o que eu quero compartilhar com vocês hoje, é o versículo de Romanos, capítulo 1, versículo 16, que é uma afirmação do apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, em que ele diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, versículo seguinte, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então, se eu pudesse sintetizar o que eu quero comunicar, o que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, ou nesse dia, não sei a que horas você estará assistindo, é a grandeza e o poder desse Evangelho que transforma vidas. Então, quando você começa a ler o livro de Atos, é uma sequência de experiências, de testemunhos que faz você pensar que poder é esse transformador. Começando lá nos primeiros capítulos, depois da ascensão de Jesus, a igreja reunida, a experiência daquela igreja que nascia no Pentecostes, o poder de Deus sendo manifesto com a descida do Espírito Santo, uma conversão em massa, quando há aquela primeira manifestação do Espírito, o destemor, a ousadia dos agora apóstolos, dos discípulos, outrora tão tímidos na expressão da sua fé. Você percebe um Pedro impetuosamente, motivado, dirigido pelo poder do Espírito, se dirigindo a uma multidão e vendo a operação desse mesmo Espírito no meio dos que o ouviam, gerando uma conversão de tanta gente. E aí você vai seguindo, você vê experiências como a do próprio Pedro e João ministrando cura, você vê Filipe, você vê Barnabé, você vê as experiências comunitárias da igreja que nascia, que ainda que partindo pão com singeleza de casa em casa, a manifestação da graça de Deus, do que Deus tinha feito na vida daquelas pessoas, era tão tremenda que a comunidade ao redor os via com simpatia, eles eram benquistos, eles eram respeitados. E aí a gente vai continuando, as experiências vão seguindo, depois você tem, já citei aqui Filipe, tem Estevão, aquele testemunho extraordinário de Estevão, o primeiro mártir. E aí no capítulo 9 você encontra a figura de Paulo. E eu tenho estado pensando esses dias na biografia e no testemunho desta vida extraordinária desse homem, Saulo de Tarso, também chamado Paulo, e assim, mais tarde conhecido como o apóstolo dos gentios. Eu separei aqui 3 afirmações de Paulo que eu gostaria de compartilhar com vocês como fonte da eloquência de Deus através da vida de Paulo. E, sabe, quando a gente diz assim, o Evangelho, poder de Deus para a salvação,
a gente fica pensando no poder transformador que o Evangelho traz para a vida de alguém. A primeira afirmação de Paulo, que eu quero compartilhar com vocês, é a que se encontra no na carta dele aos Filipenses. Filipenses, capítulo 3, versos 7 a 9. Quando ele diz assim, esse é um texto também tão conhecido, deixa eu achá-lo aqui. Quando ele diz assim, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor de quem eu perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele. Eu não sei se você percebe quantas vezes esses pronomes, tudo, todas as coisas, aparecem nesse texto. Paulo começa afirmando que aquilo que era lucro, aquilo que era ganho para ele, ele passou a considerar como perda por causa de Cristo. Há uma transformação na vida de quem tem um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus. Existe o antes e existe o depois. Essa semana, quando eu relia, o livro de Atos, e ia vendo aqueles momentos nos capítulos finais em que Paulo, já preso, está comparecendo perante um governador, perante o outro, perante o rei Agripa, e diante de cada um deles, o testemunho dele é um testemunho ousado, em que ele repete, vez após vez, como é que foi aquele encontro, o que aconteceu ali. Eu queria relembrar isso a vocês, quando Paulo conta o que Deus fez na vida dele, Atos, lá no finalzinho, a gente vai encontrar, quando Paulo apresenta, por exemplo, a sua defesa perante os religiosos em Jerusalém, quando ele é preso em Jerusalém, quando ele chega a Jerusalém e ele é preso, ele pede que quer falar com o povo e diz, irmãos, escutem agora a minha defesa perante vocês. E aí ele começa a falar sobre a sua trajetória. O texto diz, quando eles ouviram, eles quem? Os judeus, aqueles que estavam agitados, alvoroçados, irados contra Paulo, quando eles ouviram que Paulo lhes falava na língua hebraica, ficaram quietos. E aí Paulo continuou, eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia. Tarso era uma cidade da Cilícia, uma região da Ásia Menor. No mesmo capítulo, aliás, no capítulo anterior, capítulo 21, verso 39, ele diz que Tarso não era uma cidadezinha qualquer, uma cidade importante da Cilícia. Então, Paulo começa dizendo, eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas eu me criei nesta cidade. Que cidade? Jerusalém. E aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei dos nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vocês são até hoje, até o dia de hoje. Eu persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres. O sumo sacerdote e todos os anciãos que estão aqui são testemunhas disso. Deles, do sumo sacerdote e dos anciãos, eu recebi cartas para os irmãos e ia para Damasco com um propósito, de trazer amarrados para Jerusalém os cristãos que estavam por lá para serem punidos. Mas aconteceu que, indo de caminho, já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então eu caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia, Saulo, Saulo,
por que me persegues? E eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que ele me respondeu, eu sou Jesus o Nazareno, a quem tu persegues. E aí ele continua descrevendo essa experiência e ele vai relatando o momento do encontro com Ananias, o momento dele de voltar para Jerusalém, compartilhando que agora tinha a mesma fé que os cristãos. E ele diz assim, que quando foi para Jerusalém, ele disse, Senhor, como é que eles vão reagir? Porque eles sabem que eu encerrava na prisão e nas sinagogas os que criam em ti e os açoitava. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam. Mas o Senhor me disse, vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. E aí ele continua a sua palavra diante dos judeus, e várias vezes, depois Paulo comparece perante Félix, depois perante Festo, e ele vai repetindo o seu testemunho, fala com o rei Agripa, e ele vai repetindo vez após vez o que Deus tinha feito na vida dele. Sabe, há um antes e um depois na vida de Paulo. Aliás, uma das coisas que é interessante que a gente fica pensando é Saulo ou Paulo, né? A partir de um certo momento, no livro de Atos, ele passa a ser chamado Paulo, que era um nome que tinha mais afinidade com os gentios. Paulo, um nome romano, Saulo, um nome de origem judaica. Por quê? Porque, como o próprio Paulo diz, a sua origem era judaica, ele era judeu. Ele até diz, hebreu dos hebreus, hebreu, filho de hebreu. Apesar de ter nascido cidadão romano, ou seja, apesar de ter esse direito de cidadania, os seus pais investiram na sua formação dentro dos princípios da lei judaica. Ele foi criado, como ele mesmo diz, aos pés de Gamaliel, com um zelo religioso que o levou a uma fúria contra os cristãos. Sabe? E aí, no momento em que Paulo tem um encontro com Deus, tudo muda. Tudo muda. Sua visão de mundo muda. Seus valores mudam. Suas prioridades mudam. Sua percepção de quem governava sobre a sua vida muda. A partir daquele momento, Jesus é Senhor na vida de Paulo. O que a gente vai encontrar confirmado na fala dele mais tarde aos Filipenses. É verdade, verdadeiramente eu considero tudo que eu tinha, tudo que eu era antes, tudo que eu vivi antes, eu considero como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual eu perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Sabe, irmãos, um evangelho relativizado não tem nada a ver com esse poder que transforma vidas. Nós vivemos em tempos em que tudo se relativiza. Não há posicionamentos absolutos, tudo é relativo. Mas não funciona assim o relacionamento da gente com Deus. Um encontro com o Senhor verdadeiro, ele muda a nossa vida, ele muda as nossas prioridades. A gente encontra um Saulo de antes, um Paulo de depois. Alguém que afirma que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Um Paulo que escreve aos Colossenses dizendo: vocês precisam se despir daquilo que caracterizava vocês antes e se revestir
daquilo que caracteriza vocês agora. Então, não importa em que tempo a gente esteja vivendo, não importa qual seja a filosofia reinante ao nosso redor, o Evangelho do Senhor Jesus continua tendo o mesmo poder transformador. É aquele que define na vida da gente um antes e um depois. É aquele que define na vida da gente onde é que está a nossa prioridade, quem é Senhor da nossa vida, quem comanda as nossas atitudes. Paulo se tornou uma referência entre os cristãos. Alguém que no início, logo depois de convertido, os cristãos ficavam com medo. O que esse cara veio fazer aqui? Ele era o cara que açoitava, perseguia, prendia. O que ele vem fazer aqui? Mas o testemunho transformado da vida de Paulo faz dele uma referência, faz dele uma testemunha, faz dele alguém que manifesta o poder de Deus na vida de alguém. A gente tem a tendência de, quando a gente olha para esses ícones da palavra, né? A gente olha, por exemplo, para um profeta Elias, a gente olha para um Moisés, a gente olha para um Abraão, a gente olha para um Davi e diz assim, esses caras são especiais. Quem sou eu? Eu sou muito fraco, não posso. Isso aí é para os heróis da fé mesmo. Mas a Bíblia nos afirma que Elias era homem como nós, sujeito às mesmas fraquezas. Cada um de nós é convocado, é convidado, melhor dizendo, a experimentar o poder do Evangelho que muda uma vida, que gera em você um antes e depois, que faz de você um referencial, que faz de você alguém que transmite o que Cristo pode fazer na vida de alguém. Você não precisa ser um grande líder, você não precisa ser alguém que, vamos dizer assim, gere fama por pregar bem ou por ser um grande adorador, mas a sua vida, nós já falamos aqui algumas vezes anteriormente, nas nossas meditações na igreja, que a vida do cristão precisa ser uma vida que marca. Isso não muda. Não importa que a nossa sociedade, que a filosofia reinante dos nossos dias diga que nada é absoluto, tudo é relativo, porque removidos os fundamentos, o que vai ficar? E os fundamentos da fé, os valores da fé, aquilo que Paulo relata sobre poder transformador, continua valendo. Então essa é a primeira afirmação de Paulo que ficou na minha mente enquanto eu relia a biografia dele. Um homem que afirma assim: eu considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, aquele que comanda a minha vida, por amor de quem eu perdi todas as coisas e as considero como lixo, como refúgio para ganhar a Cristo. A segunda observação, a segunda afirmação de Paulo que eu queria compartilhar com vocês é sobre a integridade permanente que ele demonstrou no caráter dele. Não poucas vezes Paulo afirma nas suas defesas, nas suas palavras, quer diante das autoridades, quer com os próprios irmãos em Cristo, muitas vezes nas cartas que ele escreveu, que a tranquilidade que ele tem de andar diante de Deus com uma consciência íntegra. Eu quero ler com vocês Atos 23:1, quando Paulo, por exemplo, está perante o Sinédrio e ele diz assim, fitando Paulo os olhos no Sinédrio, diz: varões, irmãos, tenho andado diante de Deus
com toda boa consciência, até o dia de hoje. Depois, no capítulo seguinte, no capítulo 24, versículo 16, quando Paulo se apresenta diante do governador Félix, ele diz assim, capítulo 24, verso 16, por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Paulo não era perfeito, como nós não somos. Paulo, mas ele tem essa característica, a integridade do seu caminhar com Deus. Ele usa até o verbo esforçar-me. Ele diz, eu me esforço, tenho me esforçado, eu me esforço por manter uma consciência pura. Sabe, esse é o mesmo Paulo que vai dizer a Timóteo, em 2 Timóteo 2, versículo 15, ele diz assim, procura apresentar-te a Deus aprovado. Vamos ver isso? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Ele fala assim para Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar. Gente, quando é que a gente pode afirmar a respeito da gente mesmo que a gente não tem nada do que se envergonhar? Quando nós estamos nos apresentando diariamente a Deus, fazendo a oração que o salmista fazia, Senhor, som do meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, revela o que está denegrindo o meu testemunho, revela o que está fazendo, o que está tirando essa autoridade espiritual de uma vida limpa, de uma consciência pura diante de Ti. Revela-me os pecados que me são ocultos para que eu os confesse e os deixe. Vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Paulo deixa para nós um testemunho de integridade. Às vezes a gente comenta sobre isso, né? Que a gente vive um momento em que a gente... Já houve tempo em que você afirmar que você era cristão era até mais difícil, porque havia, por exemplo, se você estivesse numa turma, você talvez fosse o único crente naquela turma. Hoje não é tão estranho, não é tão raro você dizer, eu sou cristão. Tem muita gente que é cristão. Mas que impacto a gente tem causado? Que poder transformador o mundo vê em nós, no testemunho da nossa vida? Que integridade temos demonstrado? Será que podemos afirmar como Paulo? Eu tenho andado diante de Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. Tenho me esforçado por ter sempre uma consciência pura diante de Deus e dos homens, irmãos, com toda certeza. Se fizermos isto, nosso testemunho causará impacto. A gente vai deixar marca por onde passar. Eu me lembro de uma canção que não tem em português, não. É de um compositor mexicano cristão, em que ele diz assim, lá no lugar da minha intimidade, onde ninguém pode me ver, onde eu só posso falar a verdade, há alguém que me conhece por dentro. E sabe que se não fosse por sua graça, eu seria apenas um terrível pecador. Mas o que o mundo vê em mim é o reflexo do seu amor. Manifesto no momento em que eu percebo a minha miséria e deixo ele operar em mim. Sabe, irmãos, precisamos entender que a consciência pura, aliás, esse princípio aparece naquele texto tão conhecido de Hebreus, que a gente gosta de citar, Hebreus capítulo 10, que diz que a gente pode entrar na presença de Deus
com intrepidez, com coragem. A gente pode entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo caminho que Ele consagrou para a gente, pelo véu que foi rasgado com a sua morte, pela sua carne, sabendo que nós temos um sacerdote, alguém que se ofereceu por nós, alguém que intercede por nós. O versículo 22 do capítulo 10 de Hebreus diz: aproximemo-nos, quer dizer, podemos chegar diante de Deus com ousadia, mas Ele dá algumas indicações, com um coração sincero, em plena certeza de fé, e tendo purificado o coração da má consciência e lavado o corpo com água pura. Purificar o coração da má consciência é um exercício diário que precisa ser feito para que a gente tenha autoridade espiritual de dizer, como Paulo disse: eu tenho andado diante de Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. Ou dizer, como ele disse: me esforço por ter sempre uma consciência pura diante de Deus e dos homens. Este homem transtornou o mundo por onde passou. Este homem gerou filhos e filhas na fé, fundou igrejas, consolidou o trabalho. Aquele que antes era irascível, era um perseguidor, era um zeloso irado, fustigado pelo zelo da lei, se torna um pastor. Alguém que diz que sofre por aqueles que estão nascendo em Cristo, como quem como quem tem as dores de parto. Alguém que dizia assim: Deus é minha testemunha de como eu oro todos os dias por vocês. A terceira afirmação de Paulo encontra-se em Filipenses, capítulo 1. Quero que você acompanhe essa leitura. Filipenses, capítulo 1, verso 21, é um texto também, com certeza você conhece. Quando Paulo está preso e ele diz que as cadeias dele, a prisão dele se tornaram conhecidas em toda a guarda pretoriana, e que a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, estão com mais ousadia para testemunhar. E aí, ele vai no versículo 20 dizendo assim: eu sei que em nada eu vou ser envergonhado. Lembra-se do versículo que nós lemos no início? Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Ele aqui diz: eu sei, eu tenho certeza de que eu em nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Sabe, essa percepção do motivo, da razão da vida de Paulo é a terceira afirmação que eu quero deixar com você. Você pode afirmar isso a respeito do seu relacionamento com Deus. Senhor, Tu és a razão da minha vida, verdadeiramente. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Alguém que não tinha medo da morte. Paulo não tinha medo da morte, ao ponto dele dizer assim: se o viver morrer é lucro, mas se viver na carne vai trazer frutos para o reino, eu já não sei o que eu vou escolher. De um e de outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, mas por causa de vocês é mais necessário permanecer na carne. Sabe, uma afirmação clara a respeito dessa grandeza
de Cristo como motivo central da vida de Paulo, ela é perceptível em tudo que ele faz. A partir da primeira observação, por exemplo, que nós citamos aqui hoje. A afirmação de que ele considerava tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, aquele por quem ele agora vivia. Essa semana eu estava concluindo a leitura de um romance cristão que narra a história de uma judia cristã no tempo da igreja primitiva, e ela não era nenhuma pessoa, vamos dizer assim, eloquente, mas o seu testemunho foi marcando todos os lugares por onde ela passava. Quando alguém impactado, algum dos personagens lá impactado pelo testemunho dela, pergunta a um cristão: eu não entendo esse Deus que permite que aqueles que o amam morram como mártires. E a resposta dessa pessoa, porque estava se falando ali sobre o testemunho dessa jovem judia cristã, a afirmação dessa pessoa foi muito interessante, porque disse assim: se você não vive por algo pelo qual vale a pena morrer, então não vale a pena viver. Deu para entender? Parece um trocadilho, mas tem muito sentido. Se aquilo pelo que você vive não é algo pelo qual vale a pena você morrer, então não vale a pena viver. Isso está confirmado naquele texto bíblico que diz que quem perder a minha vida, quem perder a vida por minha causa, achá-la. Né? Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Paulo não estava dividido entre muitos amores. Ele tinha uma motivação. Ele tinha um alvo. Ele confirma isso no capítulo 3 de Filipenses, quando ele diz assim: irmãos, eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Ele diz: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele completa isso dizendo: eu me esquecendo-me, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Havia um alvo, havia uma meta, havia uma motivação, havia uma razão de viver para Paulo. No final do seu ministério, lá nos últimos capítulos de Atos, e agora eu estou chegando assim na conclusão do que eu estava compartilhando com vocês, né, sobre a leitura dessa semana, a gente vai ver que chega um momento em que Deus começa a revelar ao Paulo o seguinte: Paulo, olha só, pode ir para Jerusalém. Eu me lembro daquilo que Deus falou a Ananias na época da conversão de Paulo, quando Ananias ficou com medo do Senhor. É isso mesmo? O Senhor quer que eu vá batizar esse homem? Esse homem é um perseguidor de cristãos? É isso mesmo? O Senhor quer que eu vá até lá? E Deus afirma, o Senhor afirma para ele o seguinte: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar meu nome perante gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Se há alguém que sofreu pelo nome de Cristo, foi Paulo. Ele foi perseguido, ele foi açoitado, ele foi preso, ele foi apedrejado a ponto de acharem que ele tinha sido morto, que ele estava morto. Mas ele considerava tudo isso como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus. Ele se alegrava nas algemas, dizendo se isso vai contribuir para a expansão do reino. Né? Paulo tinha uma motivação de vida. Ele sabia que ele vivia por algo pelo qual valia a pena morrer. A vida de Paulo tinha sentido, tinha propósito. Quando vai chegando, então, como eu estava dizendo, nos últimos capítulos de Atos,
E a gente vai encontrar Paulo conversando com os irmãos, Atos capítulo 20, verso 22 a 25. Ele está conversando com os irmãos da igreja de Éfeso e dizendo assim: irmãos, ele vai dizendo, vocês sabem como eu me conduzi. De novo, eu estou agora ainda no versículo 18, ele de novo aponta para a sua consciência limpa, tranquila diante de Deus, que vem fazendo aquilo que o Senhor tem comissionado ele a fazer. Ele diz: vocês sabem, versículo 18, vocês sabem muito bem como é que eu me conduzi entre vocês em todo o tempo. Verso 19, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Mas, verso 20, nunca deixando de anunciar a vocês alguma coisa proveitosa e ensinar publicamente e também de casa em casa. E aí, no versículo 22, ele diz: e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que vai acontecer por lá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. E aí ele continua dizendo, verso 24, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que todos vocês, em cujo meio passei pregando sobre o reino, não verão mais o meu rosto. Mas eu protesto a vocês no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de anunciar a vocês todo o desígnio de Deus. Queridos, o mundo clama hoje por cristãos transformados, por cristãos que tenham vivido a experiência do poder do Evangelho que transforma a vida de alguém. Eu estou compartilhando com vocês esses pensamentos. Eu li aqui Atos 20, no capítulo 21, Paulo ainda afirma assim no versículo 12. Ele agora já está aqui com os irmãos de Cesareia, e quando chega lá, Ágabo, um profeta, pega um cinto de Paulo, amarra com o cinto de Paulo as suas mãos e os seus pés e diz: olha, é isso, o Espírito Santo me diz que é isso que vão fazer ao dono desse cinto. E aí, o verso 12 diz: quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, como os de Cesareia, começamos a pedir a Paulo que não fosse para Jerusalém. E aí olha a resposta de Paulo, versículo 13. Irmãos, o que vocês estão fazendo? Chorando e quebrantando meu coração desse jeito. Porque eu estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. É esse tipo de testemunho que o mundo está precisando ver na vida da gente hoje. Não um evangelho light, relativizado, condescendente. Não um evangelho morno, apático, um evangelho gospel. Ligado com Deus, mas ligado também com muitos amores que vão contra os princípios divinos. Paulo tinha um alvo e prosseguia para esse alvo. Paulo tinha um motivo de vida. Para mim, viver é Cristo. Morrer é lucro. Paulo sabia o que era a sua vida antes e no que tinha sido se tornado depois do encontro com Jesus e diz: olha, eu considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus. Quero dizer isso hoje para você, sabe? Não precisamos ser pessoas notáveis. Talvez você nem nunca tenha uma posição tão notável que vá alcançar multidões.
Nós precisamos ter um encontro como o de Damasco, tendo tido um encontro como o de Damasco, ter um antes e um depois na nossa vida. Precisamos buscar o Senhor dizendo: Senhor, eu quero ter autoridade espiritual para dizer assim: olha, eu tenho a minha consciência limpa, eu tenho me esforçado por manter sempre a minha consciência pura diante de Ti, dos homens, para que o meu testemunho seja eficaz. Jesus disse sobre nós que nós seríamos luz e que seríamos sal, mas que se o sal perdesse sabor, para que serviria, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens? Esse valor permanece, essa afirmação de Jesus permanece. E eu e você, sim, somos capacitados por esse evangelho que transforma a deixar uma marca, a deixar um testemunho. As pessoas olharem para nós e dizer assim: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Naquilo que o Senhor colocar você para fazer, com as pessoas que Deus colocar ao seu lado, para que você seja influência na vida delas, elas olharem para você e verem em você a marca de Jesus. Eu quero desafiar você nesse nosso encontro, nessa nossa reflexão, a entender que você não precisa ser uma pessoa especial. Digo especial no sentido de notória. Na sua simplicidade, você pode ser um testemunho vivo do poder do Evangelho. Você pode ser a confirmação daquilo que Paulo afirmou: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O poder de Deus um dia me alcançou. Mudou minha visão de vida, mudou minha perspectiva, mudou minhas prioridades. Todos os dias eu preciso encontrar o Senhor e clamar a Ele para que Ele gere em mim uma consciência pura, para que me revele aquilo que precisa ser deixado para trás, para que me tire o que não me pertence mais e coloque em mim o que precisa pertencer ao meu testemunho. Mas eu sei que a promessa de um testemunho que marca, ela é válida para mim também e é válida para você. Eu quero desafiar você a viver este tipo de vida que o Senhor Jesus conquistou para você a um preço tão alto. O seu sangue derramado, a sua vida entregue por amor a você e a mim. O gesto de amor partiu dele. A resposta de uma vida rendida aos seus pés, disposta a permanecer e caminhar com ele como autor e consumador da sua fé, essa resposta é nossa. Vamos viver assim. Deus precisa hoje de homens e mulheres que estejam decididos a marcar o mundo dos nossos dias com o poder do Evangelho que transforma. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos faça viver na ambiência da nossa igreja, na ambiência dessa parte da família de Deus que nós representamos ali na nossa igreja, o Evangelho transformador do Senhor Jesus. Deus deu a você a autoridade para viver assim. Que Deus o abençoe. Que você seja levado a refletir sobre isso que a gente conversou hoje. Compartilhei aqui com vocês com muita simplicidade o que Deus vem ministrando ao meu coração durante esses dias, na leitura do livro de Atos, e o meu desejo é que sejamos como Paulo foi, alguém que chega no final da sua vida e no final do seu ministério e pode afirmar com propriedade que completou a sua carreira, guardou a fé. Deus abençoe você.